Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje nós vamos bater um papo sensacional com o João Oliveira. Seja muito bem-vindo ao MiojoCast, João. Obrigado. É uma satisfação estar aqui. Como eu estava te comentando antes, dá aquele frio na barriga, mas faz parte, né? Com certeza. Público... Eu tô com frio na barriga de entrevistar você. E é um público que é exigente. Ele quer saber sobre empreendedorismo, sobre negócios e de forma prática. É isso que a gente espera no nosso podcast de hoje. Com certeza. Galera, se você está chegando aqui agora e ainda não conhece o MiojoCast, nós falamos sobre empreendedorismo e como você não ser aquele cara imediatista, espontâneo, e você vai entender como que é um empreendedor raiz na prática. Então já deixa o like, compartilha com a galera, com seus amigos que também são empreendedores ou sonham em empreender, e deixa seu comentário aí que você gostou, o que você está gostando, que hoje nós vamos falar sobre liderança emocional e como a gente lida com as pessoas, né? Tem essa dificuldade hoje a galera prefere cachorro do que gente. O que você acha disso? Exato. Cara, eu vou te falar. Eu já falei essa frase, viu? Eu já falei assim, mas não era cachorro, era boi. Né? Eu prefiro boi do que gente. Mero mortal. Não entende que existe o dono do gado, existe quem compra. Então, tudo tem a ver com pessoas. Negócios tem a ver com pessoas. Felicidade tem a ver com pessoas. Nós somos seres sociais. Até o Karnal, ele lançou um livro que é o Dilema do Porco-Espinho. No frio, o porco-espinho quer se juntar com um bando, né? Porque tá com frio. Mas quando junta com um bando, o espinho dele fere o outro e o espinho do outro fere ele. E ele quer se afastar. E ele fica num dilema. Me junto ou me afasto? Isso é o ser humano também. Sim. Por isso que às vezes quando a gente tá junto, a gente diz, prefiro estar com um boi, com um cachorro do que com gente. E quando a gente está sozinho, a gente pensa, poxa, mas que saudade daquela pessoa que eu queria estar do meu lado, ou da minha família, ou se eu pudesse voltar no tempo e reatar algumas amizades, Sim. Ou dizer algumas coisas para algumas pessoas que eu não posso mais dizer. Então é o nosso dilema, o dilema do ser humano, né? Estar sozinho ou estar com as pessoas. Exatamente. Isso é o que passa na cabeça da galera no momento todo, né? Para o pessoal entender e conhecer um pouco de você, da onde você nasceu, quem que é o João, mais ou menos assim, basicamente? Eu achei que tu ia perguntar a minha idade já de lata. Sua idade tá evidente, 25 anos. Nossa, cara, agora eu tô à vontade, entendeu? Não, mas é que eu peguei muita estrada de chão, aí ficou mais batido, né? Mas tudo bem. Eu nasci na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de interior, uma cidade do Érico Veríssimo, escritor, então é uma cidade bem cultural, com mais de 200 anos, bem bacana. Próximo de alguma? Próximo de Santa Maria, não sei se você já ouviu falar, Santa Maria, né? Daí tem mais universidades, tudo um pouquinho maior. É mais na região missioneira, no Rio Grande do Sul, então uma região mais indígena e tudo mais. Saí de lá com 7 anos, por influência, por direcionamento dos meus pais. E eu acho que esse é o primeiro aprendizado de vida e tem a ver com empreender, que é começar algo, que é quando você está num ambiente em que tu não está crescendo, está na hora de mexer essa zona de conforto, sair dela e ir para outro lugar. E foi isso que eles fizeram, saíram e foram para Cascavel, no Paraná, que é no oeste do estado. Começar uma nova vida, empreender uma nova vida. E foi lá que eu me formei, foi lá que eu conheci os melhores amigos da minha vida, né? Criei a minha base, tudo em Cascavel. Foi lá que eu me formei em engenharia civil. E aí tu pode estar se perguntando como que um engenheiro civil vai estar falando sobre gente, sobre emoções. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Porque hoje eu me vejo não como um engenheiro de casas, mas eu me vejo como um engenheiro de pessoas. Legal. Né? Construindo relações melhores. Eu me formei na faculdade e entendi que a minha faculdade me ensinava a lidar com números, com planejamento. E eu sou bom nisso. Só que ela não sabia, ela não me ensinou a lidar com pessoas. E aí veio a maior aprendizado depois de formado. E aí, tô formado e faço o que com isso? Agora. E aí foi aí que eu comecei a me desenvolver dentro dessa ferramenta chamada Enneagrama. E aí viajei o país todo praticamente. Já morei em Porto Alegre, já morei no Paraná umas 4, 5 cidades. E atualmente moro em Goiânia, não canto nada. Não adianta tu perguntar, não sou de dupla sertaneja. É amigo do Gustavo Lima? Tô quase, né? Já tô falando, fala comigo, bebê. Fala comigo, aí já era. E bom demais da conta. Bom demais da conta. Bom demais da conta, exatamente. Legal demais. Voltando um pouquinho,
você teve a estrutura familiar ali legal. E quem que eram as suas referências ali naquele momento da infância ali? Pô, quero ser igual meu pai, quero ser igual meu tio. Eu tinha muito disso, né? Buscar referências. Sim. Eu sempre falo nos treinamentos que eu não posso dizer, Guilherme, que eu tive uma infância ruim, que me faltou. Não, eu fui o cara que teve tudo. Não tudo de bens materiais. Eu tive, né, nasci num ambiente com bom poder aquisitivo, não exagero, né, tive educação, tive presença dos meus pais. Então, quem são as minhas referências? Muitos. Porque minha casa sempre era cheia de gente. Então, quando eu olho pro meu pai, hoje o Zé, o nome dele é José, né, eu chamo de Zezinho. Quando eu olho pro Zezinho, eu penso assim, poxa, aprendi com esse cara sobre flexibilidade, sobre inovação, sobre improvisar se necessário. Mas quando eu olho para a Maribel, né, a Bel, ou chamo de tia Bel, que é minha mãe, eu olho sobre profundidade, sobre valores, sobre respeito, né, sobre carinho. E aí vem para os meus tios, né, meu tio Leandro, um cara empreendedor, um cara ousado, a tia Lu, que é extremamente regrada, disciplinada, persistente. Então eu digo que eu tenho um festival de mentores. Né? Esses são alguns, mas existem inúmeros mentores, tanto como família quanto como amigos nesse caminho. Você tinha sonho assim, quero ser um médico, quero ser advogado? Quando a sua infância, adolescência ali, você pensava nisso? Olha, minha mãe me diz assim, ó, que eu sempre fui com o pé na rua, né? Eu nunca fiquei em casa. Então eu sou muito família, mas eu sempre estava na casa dos tios, na casa dos amigos, ou senão eu trazia todo mundo lá para casa. Né? Lotava a casa. Eram 10, 15 pessoas por vez em casa. Então, João, tinha um sonho? Sempre tive sonhos grandes. O quê? Não algo assim necessariamente do tipo, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Não, eu sempre soube que eu queria, de alguma forma, impactar as pessoas, o mundo, entende? De algum jeito. Não sei como. Já fiz várias formas, já errei. Comecei a empreender, sei lá, com uns 14 anos, menos, com 12 anos foi os primeiros negócios que eu fiz. Já era vendedor? Eu vou falar os dois negócios daqui a pouquinho, tá? Como bom exemplo, como mau exemplo. Né? Mas já comecei lá com os 12 anos. Então, sempre sonhei grande, mas não algo específico. Entende? Eu sempre estive aberto aos momentos, às possibilidades, às oportunidades. E você, como que era a sua comunicação ali? Você era um cara mais tímido, um cara mais falante, aquele que na escola sempre, pelo amor de Deus, João, não para de falar, mãe, acontece isso. Comigo era muito assim. Contigo era assim? Você era um cara mais tímido ou você era um cara mais falante, assim? Gostava da atenção Olha, na escola, em apresentação de trabalho e com os amigos, eu sou o cara que mais fala. Eu não paro de falar. Agora, num ambiente em que eu não conhecia ninguém, entende? Uma apresentação agora para toda a escola. Ou saiu para jantar em algum lugar, aí eu sempre fui mais tímido, quieto. Então, olha que interessante. Na minha zona de conforto, eu sempre fui muito falante. Tanto é que, na faculdade, eu era conhecido como o cara que apresentava o trabalho. Não que fazia o trabalho, entendeu? Pegou a sacada já, né? Eu tô super se identificando que eu sou esse cara. Então, eu chegava, eu tinha um grupo de amigos, aí tinha os mais empenhados, só que eles tinham dificuldade de se apresentar, e eles me diziam assim, João, agora eu passo a bola pra ti, é tu que apresenta. Né? Então, eu sempre fui muito comunicativo. Só que bastante tímido. Então, olha que interessante isso. Comunicação, nem sempre a pessoa ela é expansiva. Né? Depende de cada um. Então, quando estava num púlpito, num público, eu falava. Mas eu também não fui o único, eu não era o cara de ir atrás, sabe? Mais passivo. Eu sempre via isso dentro da escola, faculdade, que eu selecionava, eu tinha um trauma de infância da minha caligrafia. Então eu fazia muito caderno de caligrafia. Então eu chegava no grupo e falava assim,
quem tem as letras mais bonitas? As meninas. Então vocês vão escrever, você vai pesquisar e eu vou apresentar. Boa, Eu exato. já chegava assim, porque eu falava, eles não podem colocar eu pra escrever. Então eu já chegava, eu apresento, pode deixar comigo. Tu sabe que eu continuo nessa história de não escrever, né? Porque minha letra continua feia. Eu disse, E a minha também. Continua feia e eu tenho sempre um papel e uma caneta. Aí daqui a pouquinho tu vai ver, é automático. Começo a conversar e eu começo a fazer rabiscos. Parece que é para acompanhar a cabeça, entende? Então imagina uma apresentação no quadro. Antigamente era aquele quadro com giz, né? Nossa, minha letra era horrível. Cada vez que tinha que anotar lá, não tinha como. E você... Eu pergunto muito da questão da comunicação, porque ela meio que já te direciona os caminhos. É um cara que é mais comunicador, ele é talvez mais convincente em algumas coisas. A área de vendas vem pingando pra ela, assim, tipo assim, ó, você pode ser um bom vendedor, você pode ser isso. E os primeiros passos do empreendedor, você tem que ser tudo, né? Sim. Você precisa ser vendedor, você precisa ser o cara que gere o compras, o contas a pagar. E ali você já direcionou o empreendedor dentro de você. Com 12 anos, já começou a empreender. O que você mais gostava, assim, de fazer? Tá. Eu vou pegar um insight que tu comentou ali e eu já te respondo, pode ser? De onde veio a minha comunicação? Ela veio de influência do meio, né? Eu sempre fui num meio mais artístico, só que era numa parte de cultural, chama-se CTG, que é Centro de Tradições Gaúchas. Então, eu dançava, tentei cantar, mas eu vi que eu era fora do ritmo. Aí tentei declamar, né? Mas aí eu era meio envergonhado. Mas tudo isso me desenvolveu um pouquinho, sabe? Então, para mim, existem pessoas que têm um talento natural para se comunicar? Sim. Mas existem aqueles que desenvolvem essa habilidade com esforço e dedicação. Eu digo que eu sou um comunicador esforçado, né? Eu me esforcei para me comunicar bem. E aí isso veio desde a formação da infância, e aí trazendo um resultado como adulto, hoje não tendo vergonha de me comunicar num público grande ou pequeno. Então eu acho que a formação de comunicação veio por habilidade, por desenvolvimento. Mas tu falou de empreendedorismo, né? A tua pergunta. Eu te falei que eu ia te comentar sobre os meus 2 negócios iniciais, que eu fui ter esse insight no último ano. Primeiro negócio... E foi um negócio que eu aprendi sobre a importância de você não quebrar, né, vou chamar de regras, né, ou ser ético, né, que foi na escola, na 5ª série. Então eu estava lá, prova de matemática, né, o pessoal da turma do lado tinha feito a prova antes, e a professora, eu lembro até hoje o nome dela, Odete. Se ela um dia assistir esse podcast, eu tenho que agradecer ela. A Odete, ela era temida por todo mundo na escola. E ela fez uma prova de matemática e ela já tinha entregue o resultado para a turma do lado. E eu conheci uma menina da turma do lado. E aí o que eu fiz? Peguei a prova da menina, né? Só que aí, por empreender, o que eu fiz? Tirei cópia da prova. E ainda vendi a prova para todo mundo da minha sala. Entendeu? Exato. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu cobrei 10 centavos. Na época era muita grana, né? 10 centavos. Eu sei que eu passei uma semana comendo milho pan na escola, porque era mais barato ainda, né? Então eu fiz negócio já, só que foi um negócio não tão lícito, né? Só que no meio da prova, um menino que tinha comprado a prova de mim foi pego, a professora Odete, que era temida, pressionou ele e disse: quem te passou essa cópia? E ele me dedurou. Rapaz, foi o primeiro 0 que eu tomei na vida. Entende? Aí voltei pra casa, pensei comigo, minha mãe vai me consolar. Que nada, apanhei mais em casa. E minha mãe disse assim: olha, se você não passar nessa matéria, ou seja, se você não tirar 10 no outro bimestre, você vai perder tudo que você mais gosta, que era participar do CTG, tua amizade. Então vai ser cortado. E aí eu me esforcei muito, muito para gostar de matemática. Para estudar muito. E tirei 10 na outra prova. E aí vem o outro aprendizado. Às vezes a gente precisa dizer para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos liderados, os nossos filhos, coisas que eles não querem ouvir. E ao falar isso, ao se posicionar, que é aquilo que eles precisam ouvir, eles vão evoluir. Eu evoluí por quê? Porque a minha professora me disse: ó, isso é errado. Aprende com isso. Evoluí porque quando cheguei em casa, minha mãe disse assim: ó, então se tu quiser aprender com o teu erro, te esforça agora. Né? Não fica agora usando isso como desculpa. E aí eu me esforcei demais para poder passar. Então esse foi o meu primeiro negócio. Meu segundo negócio foi com os amigos.
lá no bairro. O nome dele é William e o outro é Wesley, são irmãos. E nós queríamos comprar camiseta de futebol, bola, assim, para poder jogar com o nosso time, né? E aí, na época, a gente tinha ido com a escola, pessoal reciclável, na época estava começando isso ainda, e eles falaram que compravam do pessoal, né, material plástico e tudo reciclável, assim. E não tinha ainda tanta gente recolhendo. E aí nós nos reunimos, em 3, fizemos metade de uma 4, assim, um jornalzinho à mão. A gente ia na empresa do meu pai, tirava cópia, e aí nós passávamos no bairro entregando o jornalzinho de conscientização de reciclagem, olha só. Caraca. Né? Para poder, no final da semana, recolher, né, garrafas, PET e tal, e poder vender, né, no reciclável da cidade, juntar uma grana, não que a gente precisava, entende? Porque, como eu disse antes, eu tive um apoio dos meus pais, mas é para dizer que é meu, entende? Meu dinheiro, né? E aí nós vendíamos, e aí juntávamos o dinheiro e comprava bola, né? Comprava várias coisas assim que a gente queria e que não podia pedir dinheiro para os pais, né, para fazer isso. Mas isso foi com reciclável e foi também com lavagem de carro. A gente passava lavando o carro, né, no bairro. Qual que é o ponto negativo, né, disso? É que durou um mês. Entendeu? Desisti muito rápido, né? Podia ter ficado rico, imagina, até 12 anos trabalhando com reciclável, eu tava milionário hoje, entendeu? Mas desisti muito rápido e esse é outro aprendizado, né, cara? A gente desiste, às vezes, de boas ideias, de ideias top. E como que a engenharia chegou pra você, assim? Você começou a ver, por 17, 18 anos, preciso decidir o que eu vou fazer pra minha vida. Isso foi pra você uma pressão ou você foi meio que decidido que era ser um engenheiro? Eu decidi a engenharia quando eu tinha uns 14 anos, eu acho. Né? Eu entrei um ano antes da faculdade, então eu entrei com 17, 16 por aí, não me lembro agora certo. Mas eu decidi com 14 anos. A questão é o porquê eu decidi. E eu decidi por quê? Porque a engenharia dava status, dinheiro, entende? Tu pensa em engenheiro, eu já me imaginava o cara construindo prédios gigantescos, né? Depois eu fui, me caí a ficha de que os caras que ganham dinheiro, não importa se é engenheiro ou se é o cara que trabalha com reciclável, né? É o cara que gosta daquilo que faz e que faz com diferencial. E pode parecer uma mesmice, pode parecer, sabe, até um clichê isso. Mas o que é um clichê? É uma verdade dita várias vezes, né? Então, é uma verdade. Se você não faz aquilo que tu gosta ou não faz aquilo que te diferencia nos detalhes, não funciona. E não funcionou comigo, entende? Tanto que eu, depois de formar, ainda na faculdade, eu montei uma construtora. E não funcionou por quê? Porque não era aquilo que me brilhava o olho. O que me brilhava o olho era a experiência do cara chegar em casa para morar, né? O lar dele. Mas até tu construir a casa são meses de muito detalhismo. E esse detalhismo, esse esforço, né, arrumar o quadro, a pintura, a iluminação, isso me incomodava demais. Então eu fugia disso. Então eu passava 10 meses sofrendo com a construção da casa da pessoa. E ela também, né? Porque se eu tava sofrendo, imagina ela. Aí chegava no 10º mês que ela ia morar, não era algo prazeroso. Era algo que, poxa... Então, eu tinha perdido já o objetivo. Sim. Tá? Por que eu tô te falando isso? Porque quando tu me pergunta por que tu escolheu engenharia? Por dinheiro. Por status. Por que tu não ficou na engenharia? Porque não me conectou. Ou melhor, por que tu não ficou na construção de casas? É porque eu ainda me considero engenheiro, mas na construção de casas. Porque não me conectou. E isso acontece com muitas pessoas, né? Escolhem por dinheiro ou porque alguém mandou, ou porque alguém direcionou, mas quando vai executar, não se conecta. E você sentiu aquela leve vaidade porque a galera tem essa questão, tipo, vou abandonar agora, vou mudar, vou pivotar agora. Acho que não, já fiz, eu vou dar sequência, talvez eu vou para uma outra área de atuação da engenharia. Você sentiu isso ou você falou assim, cara... não está conectado à minha essência, não é isso que eu quero fazer para sempre, eu vou mudar? Olha, sem utopia. Eu só entendi que eu tinha que mudar quando eu cheguei no final do poço. Entende? Quando eu errei, quando eu me senti mal, quando eu estava em estresse. A gente só muda com dor, né? Ou melhor, não só com dor, mas uma das formas de mudança é a dor. Sim. Então, João, você pensou em continuar na engenharia e mudar a forma? Sim, várias vezes.
Eu só fui entender que, de fato, eu precisava mudar o João quando o João não aguentava mais. Entende? Então, é muito mais profundo nesse aspecto. A engenharia, ela tem inúmeras formas de se trabalhar. E eu até tenho vontade de voltar com algumas delas. Só que hoje eu voltaria diferente. Então, não é o que tu faz, é o como tu faz. Sim. Entendeu? Quando eu montei a construtora, e aí é uma história muito legal, porque eu montei a construtora, e aí veio um pouco de vaidade, porque daí eu comecei a dar estágio para todos os meus amigos da faculdade, eu ainda era aluno. Aí os meus professores me reconheciam, diziam assim, pô, olha o João trabalha o dia inteiro, tem o seu próprio negócio. Aí em 2 anos eu cresci, construí um monte de casas, eram mais de 100 casas em acabamento, mais de 60 e poucas casas construídas do zero. Aí eu tinha uma equipe de 40 pessoas e eu tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. Nossa. E aí as pessoas diziam, as pessoas diziam, uau, esse cara é top, esse cara tem 20 anos, porque daí imagina, o cara é novo e empreende, ganha reconhecimento. Seu futuro vai ser brilhante. Exato, entende? Só que aí, assim, eu comecei a me queimar, porque eu não vi uma bola de neve que estava vindo, né? Eu não vi que para eu ser o cara, eu tinha que primeiro me preparar para ser. E aí vim no falso pensamento. Quem sabe faz na prática. E não é bem assim. Quem sabe mistura teoria e prática. Não existe só você fazer na prática. E não existe só você estudar. É o conjunto das coisas, entende? Então por isso que eu me sabotei. Então sim, a vaidade me trouxe um engodo, né? Me trouxe essa ilusão. Porque todo mundo gosta de ser reconhecido. Mas eu fui mudar só depois de tomar umas pancadas. E que fim levou a construtora? Cara, quebrei. Me ferrei. Eu digo que eu só não quebrei mesmo porque eu tinha um patrocínio que me bancou. E aí eu fiquei devendo para eles, né? Meu pai e minha mãe. Então eu só não quebrei porque eu tinha essa base. Caramba. Mas quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente e fui me reconstruir muito tempo depois. Para mim, um dos momentos mais marcantes foi assim. Eu tinha um escritório lindo, né? Uma estrutura enorme. E aí foi um cara fazer uma palestra de segurança do trabalho, né? E aí tava lotado de gente, assim, no escritório. E o cara me disse assim, João, você tem estrutura equivalente aos grandes escritórios de Cascavel. E os escritórios de Cascavel, eles são reconhecidos no país todo, quase. Eles têm obras em vários lugares, então são muito grandes. E aí eu pensei comigo assim, uau. Tô grandão. Sou o cara. Nossa, mas pensei, nossa, agora eu tô dominando o mundo. Engano meu. Porque o que esse cara tava querendo dizer com a sabedoria dele, com a humildade dele ei, coloca o pé no freio um pouco. Entende? Você não precisa ter uma estrutura grande para você ser grande. Mas eu achava que tinha que ter uma estrutura grande. Logo depois, a minha financeira, por uma questão emocional, ela pediu para sair. E aí eu chamei minha tia, que é especialista em finanças, uma ótima financeira, para vir trabalhar comigo. E eu estava na faculdade à noite. Eram umas 9 horas à noite, mais ou menos. Minha tia me ligou. E me disse assim, tem como tu vir aqui na construtora? E eu falei, por quê? Porque eu quero conversar contigo. E eu cheguei lá, estava minha tia, o meu tio, meu pai e minha mãe, que são os 4 grandes mentores meus. E eles estavam sentados no financeiro, assim, e eles falaram assim, a gente precisa falar contigo. Como que tu acha que tá a construtora? E eu respondi, nossa, tá ótimo, a gente tá faturando bem. Imagina, tinha uma época que a gente tava com 20 obras ao mesmo tempo. Então, pô, a gente tá faturando super bem, a gente tem 40 funcionários, tá indo ótimo. E eles começaram a puxar as coisas das gavetas. Olerites que tinham sido pagos, mas não tinham sido assinados. Entende? Gente que tava cobrando a horas e a gente não tinha pago. Né? E não era porque alguém estava roubando, não é isso, porque eu sempre tive gente muito boa, legal junto comigo, mas é por imaturidade de todo mundo. Entende? Minha, de sentar. Então toda vez que a minha financeira queria falar comigo, eu disse assim, não vou falar contigo agora, depois eu vejo. Depois eu vejo. Correria. Depois eu vejo. Tanto que deixou ela mesmo doente com isso, né? Extremamente ansiosa, preocupada, porque ela estava vendo o que estava acontecendo, mas ela também não teve força de mudar isso. E aí, naquela noite, a gente sentou e decidiu, a gente precisa mudar. Aí foi o momento que a gente começou a enxugar. De 40 funcionários, eu fui parar lá com 3... era eu e mais 2 funcionários. A gente mudou de escritório, foi para um escritório pequeno. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Caramba! Por quê? Porque daí era enxuto. Mas por que eu precisei disso? Precisei de um apoio de alguém. Tá? Mas mesmo assim, a bola de neve era tão grande,
de dívida, de coisas para resolver que não deu para girar, entende? Ao chegar o momento em que, de novo, família, e por isso que família para mim é muito importante, me chamaram e me disseram assim, tá na hora, né? Tá na hora de desapegar. Uhum. E aí o momento marcante é você tem um escritório montado, lindo, que tu planejou, que tu pensou, e aí você ir no escritório desmontar as coisas. Caraca. Entende? E eu passei 1 mês e meio enrolando para desmontar. Até que chegou o momento que eles encostaram o caminhão na frente da minha casa e me disseram assim, nós estamos indo lá, tu vai ou não vai? E aí nós fomos em família, todos juntos. E devo confessar, eu sou um cara muito emotivo. Passei horas desmontando e chorando. Né? Então, aquele momento, para mim, foi o fundo, né? Que é o que eu te falei. Sim. Emocionalmente, financeiramente, por brio. Eu sempre fui muito orgulhoso, né? De, o que é meu, o que eu fiz, o que eu conquistei. E aí, com 21, eu estava me vendo me formando, mas fracassando. Caramba. Entende? Forte. Então, muito dolorido. Isso mas gerou um aprendizado gigantesco. Sim. Mas é importante entender isso, né? Foi uma rachada, um erro. E como se levanta, como se reconstrói, como se ergue desse momento? O que você pensou ali? Porque você tem 2 opções. Ou você chora e fica trancado entre uma depressão, ou você fala assim, vamos pra cima, vamos pra outra. Naquele momento, eu não tinha força de fazer isso. E aí, como que se faz isso? Com apoio. Sim. Com ajuda, né? Na época, a minha ajuda foi minha família, os meus amigos e a ferramenta do Enneagrama. Porque logo depois dessa época, eu entrei numa construtora. E olha que interessante, fui fazer entrevista na construtora e o cara, ao ver a minha trajetória da construtora que eu tinha e tudo mais, ele disse, não, vou te contratar agora, não preciso nem ler o resto do teu currículo, porque você já quebrou. Então, você já sabe onde que dói. E aí eu entrei nessa construtora para trabalhar, mas ainda com baixa autoconfiança. E aí eu chamei um cara que fazia palestras, que era meu amigo, Mário é o nome dele, Mário Echeverria. Aí eu chamei o Mário e disse assim, Mário, tem como tu dar uma palestra motivacional pro meu time? E o Mário me chamou para almoçar. Eu disse, tu vai almoçar então para conversar? Achei estranho, cara. Como assim? E no almoço ele me fez 3 perguntas. Primeira, João, você acredita que as pessoas se motivam pelos mesmos motivos? E eu disse, não. Tem gente que se motiva pelo aplauso, tem gente que se motiva com dinheiro fixo, com salário e tal. E beleza, então se as pessoas se motivam por motivos diferentes, a segunda pergunta é, como que com uma palestra eu vou motivar todo mundo de forma igual? Pô, não tem como. Ele falou, então, já entenda, não existe uma palestra que motive todo mundo. Terceiro item, João, imagina que eu sou um cara muito bom, ele disse. E que eu consiga entusiasmar, que não é motivar, entusiasmar todo mundo. E a galera sai empolgada de lá. Quem te garante, tu como líder, que você não é a primeira pessoa a sabotar a tua equipe? Pá, estourou, sabe? Porque aí eu entendi, cara, se eu quero ser o cara, se eu quero ser o cara melhor, se eu quero ter minha equipe top, se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso primeiro me ajudar. Tem que ser de cima para baixo. Tem que ser de cima para baixo. Tu entra no avião, a moça do avião te fala, coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Sim. E eu tava sem máscara. Eu tava sufocando. Então, como que eu saí disso? Com a ajuda das pessoas e com autoconhecimento, com desenvolvimento emocional. Porque aí foi a minha máscara. Ao colocar minha máscara, aí sim eu consigo contribuir com as pessoas. Porque, cara, não tem como tu ensinar o outro aquilo que tu não tem interno. Não tem como tu ensinar a ser um líder melhor, uma pessoa melhor, se tu não é. Entende? Aí tá cheio de gente no mercado, né? Falastrão, vamos usar esse termo. Muito. Né? Vendendo coisa que não é. Só que é momentâneo. Eu já fiz isso também. Nessa época da consultora eu vendia uma imagem que não era minha. Mas acho que o caminho para sair de qualquer situação difícil pede ajuda. Tem apoio e desenvolve o teu emocional. Porque aí tu vai recomeçar quantas vezes for necessário. Muito, muito interessante isso. Como que você encontrou o Enneagrama ali, essa ferramenta, e falou assim, cara, é isso que eu precisava e é isso que as pessoas precisam. Foi meio que porque normalmente quando a gente faz um treinamento que muda a nossa vida, você fala, meu Deus, preciso falar isso pra todo mundo, pai, mãe. Isso. E foi assim com você também? Foi em querer falar pra todo mundo, mas não em me ver como agente responsável por transformar também. Não me vi no primeiro momento. Então, quando eu fui fazer o treinamento,
Eu lembro que o Mário, ele fez essas 3 perguntas, né? Quem te garante que você não é a primeira pessoa a sabotar? Terceira pergunta. Eu disse, cara, ninguém me garante. Ele me disse, então você tem que se desenvolver. Eu só olhei pra ele e falei, onde assina? Na época eu não tinha nem dinheiro pra pagar, lembra? Eu acabei de falar, tava meio quebradão. Eu disse, onde assina? Parcela aí em quantas vezes? E aí fui pagando, tive apoio pra poder pagar. Fiz o treinamento, e quando eu fiz o treinamento, eu cheguei em casa, depois de uma das noites do treinamento, sentei, na época eu morava com os meus pais, sentei na cama, abri meu guarda-roupa e pensei, cara, a maioria das roupas são pagas por mim e escolhidas por outras pessoas. E de forma análoga, eu trouxe para minha vida pensando assim, quantos guarda-roupas existem na minha vida que estão sendo escolhidos pelos outros, né, e pago o preço do trabalho ou financeiro por mim. Mas ainda foi só um aprendizado, porque a sabedoria ela requer tempo. Então ainda foi só um entendimento, não fiz nada com isso. Aí demorou meses, aí eu vim na ideia, não, eu prefiro lidar com boi do que com pessoas. Aí eu fui pro fundo de uma fazenda, né? Minha família tinha uma fazenda na época, fui administrar a fazenda, aprendi muito lá, sou muito grato a isso. Mas no momento que caiu uma ficha, eu liguei pro Mário de novo. Então o cara me ajudou muito, reconheço muito ele. E eu disse, cara, eu não tô feliz, mas não sei ainda o que fazer. E aí ele me disse, outra pergunta. As perguntas são boas. As perguntas movem o mundo, né? Outra pergunta. João, até quando você vai ficar debaixo da asa do teu pai, do teu tio, da tua tia, da tua mãe? Até quando você vai deixar o teu nome passar em branco? Não vai deixar um legado. Nossa. Outra pancada. E aí foi o momento que eu decidi que eu precisava fazer algo diferente. E aí fui conversar com o pessoal da equipe, né, da equipe do Instituto, e eles me convidaram para conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta e me disseram assim, João, tu tem um talento, cara. Tu gosta de gente, não gosta? Eu disse, eu adoro. Então, vem trabalhar com a gente, porque a gente também gosta de gente. Eu falei, mas eu nunca vou dar aula. Imagina, eu na frente de um público, não tem como. E eles me falaram, acredita no teu potencial e vem. Depois a gente resolve como. E aí comecei a dar aula. Devagarinho, Guarapuava, que é no interior do Paraná, cidade pequena, 200 mil habitantes, mais ou menos 190 mil habitantes. Comecei a ir, comecei a ter apoio, comecei a crescer, até chegar um momento que eu comecei a ver um público e eu ver as pessoas gostando do que eu estava falando. E eu disse, poxa, né, agora sim eu me vejo como né, agente de transformação. Então, te respondendo, o Enneagrama mudou minha vida ao me observar, queria carregar todo mundo, só que eu não conseguia carregar todo mundo se eu não mudasse. Aí eu comecei a me transformar para poder trazer as pessoas. E o ápice da minha carreira foi o momento em que, numa sala, eu estava treinando meu pai, e aí minha mãe e meu irmão estavam como staff, né, que é o apoio. Aí sim, aí eu vi que, poxa, aí eu mudei. Aí eu já não era mais aquele menino que estava chorando quando a construtora foi fechada. Entende? Agora eu já era um homem maduro, sabendo que tinha erros e que tinha que melhorar. Então, esse foi o meu momento de mudança. Eu queria contribuir com todo mundo, mas eu precisava eu mudar primeiro. Cara, quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de gente, eu sempre vou... principalmente a nossa geração, ela tá louca e ansiosa por uma coisa futura. Então, é sempre a depressão por conta de o que vai acontecer comigo daqui... semana que vem, ou eu preciso daquilo outro. O que você acha, sente assim que a nossa geração ela mais sofre? Eu vou falar o meu ponto de vista. Como o Guilherme, eu sempre vou olhar um cara da minha idade, que ele tem mais grana do que eu e um carro mais top do que eu, e eu vou falar assim, putz, por que eu não tô naquele jeito ali? Por que eu não cheguei naquele jeito? Então eu vou sofrer sempre com a comparação. O que você, no seu ponto de vista, você vê que a galera mais tá mais dificuldade, assim, emocionalmente? Eu vou trazer um assunto meio polêmico, né? E principalmente pra galera mais velha, né? Mais experiente, vou dizer assim, que vieram antes. Na minha opinião, a nossa geração, ou não só a nossa, mas as gerações mais novas, elas não estão involuindo, elas estão evoluindo. Só que antigamente não se falava sobre isso, era cego, as pessoas trabalhavam porque tinham que trabalhar.
A nossa geração, tá um pouquinho mais novo, né? Quantos anos tu tem? 24. 24. Eu tenho 25, tô brincando. Né? Vamos englobar. As nossas gerações, elas não aceitam ser infelizes. Entende? Elas são sedentas por felicidade. Então, se eu não tô feliz no meu casamento, então tudo bem, eu vou terminar o casamento e vou atrás da felicidade, porque é um egoísmo meu estar com alguém e forçar a pessoa a estar comigo se nós não estamos felizes. Né? Se eu não estou feliz no meu trabalho, então quer saber, eu vou mudar de trabalho. Se eu me comparo com o outro, vejo que o outro tem a mesma idade, é o mais novo e tem mais sucesso, então, poxa, eu vou me inquietar com isso e vou atrás disso. Então, as gerações mais novas, elas não evoluíram, elas evoluíram. Só que com toda a responsabilidade, com todo o bônus, existe o ônus, né? Existe o outro lado. Que ao mesmo tempo em que nós nos cobramos, ou melhor, que nós queremos ser felizes, nós nos cobramos em ter que ser feliz. E felicidade não é um estado de ter. Não é algo determinado. É algo de viver, entende? E aí, onde que nós erramos? Onde que passa a dose? No momento em que a gente está buscando tanta felicidade que não vê a felicidade que tem hoje. Porque afinal, o que é felicidade? Né? Felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Clóvis de Barros fala isso, né? Filósofo. Então, se é um instante de vida que vale por ele mesmo, é aquele momento que você não quer que termine nunca. E, poxa, não é o carro que vai fazer com que você não quer que termine nunca. Não é a roupa. Eles são meios para isso, talvez. Vão complementar. Mas a felicidade tem a ver com aquele momento em que você não consegue botar preço. Que tem valor. Entende? Então, a nossa geração, as nossas gerações, elas erram nessa autoexigência. No não aceitar o hoje. Me pergunto, e é só uma pergunta, porque eu não tenho essa idade, mas eu me pergunto quando chegar no final da caminhada. Se ao olhar para trás eu vou pensar assim, poxa, poderia ter aproveitado mais? Ou se eu vou dizer, poxa, dei o meu melhor, curti demais e valeu a pena. Entendeu? Então acho que essa é a dúvida que nós vamos ter sempre, né? E que é o que nós temos que trabalhar. O pessoal sempre vai colocar a rede social como propulsor disso tudo, a grande vilão, a internet, a evolução. Você acredita que tá por essa exposição generalizada do ser humano, ou você acredita que é uma coisa do próprio ser humano ali mesmo? Se talvez não tivesse rede social, seria sanado tudo isso? Cara, se não tivesse rede social, ia ter o jornal, que é uma forma de rede social. Se não tivesse jornal, ia ter o boca a boca. É o cara, é o sobrenome que tu tem, é o meio que tu tá, entende? É do ser humano querer um reconhecimento. É do ser humano ser curioso, querer saber como que o outro tá, entende? Uma das coisas mais antigas da humanidade é a fofoca, é a conversa, não é? Sim. Então, cara, na minha opinião, não é a rede social. A gente fica achando vilão para responsabilizar o externo, porque a gente não assume a responsabilidade, entende? A gente fica responsabilizando a internet, a gente fica responsabilizando o mundo capitalista e não sei o quê. Não, velho. Não importa se é capitalismo, se é socialismo, não importa o meio que tu tá. A peça principal de todas as formas diferentes é o ser humano. A peça principal de todas essas equações é o ser humano. E quando eu digo ser humano, sou eu, é você, entende? Então, não é a responsabilidade do outro, é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do outro como que a gente usa a internet. É nossa responsabilidade. Então, sou muito, muito direto sobre isso. Na minha opinião, o problema não é a internet. Na minha opinião, é a autorresponsabilidade. É você ter consciência sobre você mesmo. Isso é sinal de analfabetismo emocional. Isso é sinal de quem está responsabilizando o externo e não buscando dentro de si. Entende? Muito. A gente falou muito sobre vaidade, orgulho. Eu queria trazer também os medos das pessoas. E eu queria que você desse uma dica prática. Tá. Você como engenheiro, um cara pragmático. Direto, né, cara? Eu queria... Botar numa equação, então. Faça isso, vai ter aquilo. A galera tem medo, e um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Sim. Que é o segundo medo depois da morte. Falar em público. Eu digo que ainda do julgamento que as pessoas terão dele falar em público, né? Cara, como que a gente consegue trabalhar isso, lutar nisso pra você conseguir pelo menos ali...
se apresenta, pegar o microfone. Eu conheço gente que se pegar o microfone desmaia na hora. Pegou o microfone, fala aqui pra 4 pessoas, ela desmaia. Dá um pavor. Cara, eu acho que para conceitualizar isso, a gente tem que entender o que são as emoções. Emoção é um mecanismo automático que todos nós temos para lidar com os nossos sentimentos. Então, não é algo que você controla, é algo que você tem consciência sobre ela. Se não houvesse emoções, se não houvesse, né, o inconsciente, nossa máquina física não daria conta de lidar com todas as percepções e sentimentos que nós temos. Tu acredita que a gente é consciente de 0,00005% de tudo que a gente sente? Caramba. É muito pouco. Então, a máquina aqui dentro, que é o cérebro, ele processa muitos bits por segundo. E nós, como no nosso lado físico, nós não estamos preparados para isso. Então, a emoção é necessário. Agora, você tem que estar com ela consciente. Quando não consciente, ela te sequestra e aí te paralisa. Vou falar do medo, uma das principais emoções. O medo na dose certa, Guilherme, te traz prudência, cautela, planejamento. Imagina se as pessoas não tivessem medo ao saltar de paraquedas. Ia saltar lá de cima e ia virar em nada, porque ia saltar sem o paraquedas. Imagina quantos empresários precisam ter um pouco mais de medo, né? Porque daí ficam montando um monte de negócio e não planejam nada. Investindo um monte, né, dinheiro e não planejam. Então, medo é necessário. O problema é quando esse medo te sequestra e vira o único ponto de vista. E ao ver uma oportunidade, se eu tenho só o ponto de vista do medo, eu não vou ver como oportunidade, eu vou ver como risco. E aí vai me gerar conceitos pré-formados. Do tipo, não, vai que eu vou falar em público e as pessoas não vão gostar. Ou vai que, ou já pensou se, e se. E aí esses conceitos pré-formados, pelo medo, quando não conscientes, paralisam a pessoa. Mas podem também, Guilherme, colocar a pessoa em ação de forma reativa, que também é uma forma de medo. Tem gente que diz assim, olha, então eu não gosto de falar em público, então eu vou de uma vez a falar, entende? Vou de uma hora para outra. E aí fala de forma imprudente. E se coloca em risco, que é o que mais coloca pavor nela. Então vê que o medo tem várias formas de se manifestar. Né? O orgulho tem várias formas, a vaidade tem várias formas. Tem gente que acha que, por exemplo, raiva é algo extremamente ruim. Não, a raiva te coloca em ação também. Tem aquele ditado, agora eu vou fazer só na força do ódio, né? Tem que substituir, eu vou fazer só agora na força da raiva. Agora eu vou fazer bem feito. Fazer por quê? Por raiva. Sim. Então, só de raiva só agora. de raiva. Então a raiva tem um lado bom. O que determina entre ser bom e ruim é a dose. E como gerencia essa dose? Consciência. Conhecimento. Então a dica, não importa se é medo, se é orgulho, se é raiva, é entenda sobre as tuas emoções. Entenda sobre quem tu é. Entenda sobre como que você reage às situações. Entenda sobre inteligência emocional. Entendendo isso, você vai ter mais consciência. E aí sim entrarão as dicas mais práticas. Para quem tem medo, te pergunte o que de pior pode acontecer. E aí quando acontecer, você vai ver que não aconteceu nem 1% daquilo que tu estava imaginando. Sim. Quem tem orgulho, que é a sensação de capacidade, pare e pense o que você não dá conta e comece a pedir ajuda para as pessoas ao teu lado, que aí você vai agregar. Então tem várias dicas, mas o caminho de entrada é reconhecer. E aí o reconhecer tem a ver com humildade. Né? Saber que tu tem muito para aprender ainda. Qual que foi o seu maior desafio quando você começou a falar sobre emocionais, assim, tocar com as pessoas? Qual é a forma de você se comunicar e a pessoa entender? A forma de você ser claro? O que você sentiu assim, quando você começou virou um palestrante mesmo sobre liderança emocional? O que eu senti, e é legal a frase, o que eu senti, mas as pessoas não viam, era a minha insegurança. Porque externamente, eu sempre passei calma. Então as pessoas, eu podia estar tremendo por dentro, mas as pessoas não viam isso. Mas internamente, o que eu mais senti era a sensação de que eu não tinha valor de estar falando o que eu estava falando. Caramba. Né? Então, eu tenho uma tatuagem que é do elefante, que tem a ver com a doma do elefante. O elefante, quando ele é pequeno, ele é amarrado numa árvore, e ele tenta sair, e ele não consegue sair. Aí ele aceita ficar.
ele se conforma, ele aceita, ele não diz não. Aí quando ele cresce, né, e ainda para aceitar, ele é bajulado com doces, com carinho, né, momentâneo. Aí quando ele cresce, ele tem 8 toneladas. Ele é um dos animais mais fortes do reino animal. Mas como ele lá na infância, lá quando filhote, não conseguiu sair, quando ele cresce, ele é amarrado numa cadeira e ele nem tenta sair. Entende? Sim. Então eu me sentia como um elefante. Devido à minha formação, aos meus preconceitos, eu sentia que eu não tinha valor para poder sair e mover cadeiras. Estava amarrado a correntes frágeis e a árvores muito menores do que o meu potencial. Entende? Então, toda vez que eu ia falar em público, eu ficava me perguntando, mas será que as pessoas, de que forma que eu vou contribuir com elas? Poxa, o fulano é muito melhor que eu. O Beltrano, não, esse cara tem uma vivência muito maior que a minha. Poxa, ele pode ter uma vivência maior que a minha. E eu tenho para aprender com ele, sim. Só que eu também tenho para ensinar. Então, essa mudança que mudou quem é o João. E é interessante, Guilherme, que mudou tudo. Mudou o jeito de falar, mudou o jeito de se comportar, mudou fisicamente. Depois eu comecei a ter essa consciência, eu emagreci 20 e poucos quilos. Caramba. Eu comecei a me cuidar fisicamente, barbinha bem feita, essas coisas. Não existia antes porque eu estava anestesiado, esquecido de quem eu era, entende? Então, pode parecer, até porque tu foi numa palestra minha, né? Pode parecer que, poxa, o João nunca foi assim. Mas quem me conhece de verdade sabe o quantas árvores eu fiquei amarrado, né? E o quanto eu estou arrebentando ainda essas correntes. Às vezes me prendo de novo. É um tal, né, de chuta o balde e busca o balde. Né? É um tal de prende e solta. Mas, porque é um exercício automático. Sim. Mas essa é a minha principal mudança. Confiança. Queria que você deixasse assim, uma dica, um conselho para um jovem, 17, 18 anos, que ele está iniciando a vida e ele ainda está naquela indecisão. Eu sigo pelo dinheiro, eu vou pelo que eu amo, mas pô, meu pai falou que eu vou passar fome. Tinha essa frase em casa. Vai fazer psicologia? Vai fazer educação viva? Vai passar fome. Faz alguma coisa que dá dinheiro. Então, eu sinto assim... Vai ser músico, vai passar fome. Isso, vai passar fome. Música e vagabundo. Futebol, né? Aí tem o Neymar, né? Poder rico, né? E eu queria que você deixasse uma dica assim para quem está começando na vida. Qual que direcionamento você daria para essa pessoa seguir? Cara, eu não vou dar... Me permita, assim, eu não vou dar dica para a pessoa, entende? Eu vou dar dica como se fosse pro João. Boa. Entende? O João de 17 anos. De 17 anos. Eu acho que a primeira dica, e para mim a mais forte, com o passar do tempo, a gente não está se destruindo. Nós estamos nos construindo. Nós temos a falsa impressão com 17 anos que mais um ano, na verdade, é menos um ano de vida. E não. Mais um ano é mais um ano de aprendizado que você teve. Os anos sabem coisas que os dias nunca saberão. A vida, a experiência, sabem coisas que a teoria não vai te ensinar sozinha. Então, cara, calma. Aprenda com os momentos, com os ciclos. Deixa as coisas acontecerem. Olha para as pessoas que já foram pelo caminho, para os teus mentores, para as pessoas que já erraram. Aprenda com elas também. Mas principalmente viva, entende? Porque eu não fico pensando assim, eu podia, imagina se eu tivesse 20 anos e tivesse o conhecimento de hoje. Não. Eu fico pensando assim, cara, imagina quando eu tiver 50. Sim. Eu vou ser muito foda, entende? Porque eu vou ter aprendido muito com muitas pessoas. Então dá tempo e te constrói, porque o mundo merece quem tu é. Acho que é isso. Uma segunda pergunta que a gente sempre faz é para aquele cara que tá no fundo do poço. Que ele não sabe mais para onde ir. Já tentei de tudo, já tentei muita coisa, ou eu dei tudo errado, não sou bom em nada, sabe? O que você colocaria para esse cara esticar a mão ali para ele se levantar e começar de novo? Cara, às vezes a vida, as pessoas, a tua família, todo mundo tá te esticando a mão. A questão não é o que o outro estica a mão. A questão é você esticar a mão, né? Tem até uma metáfora que fala sobre isso, né? Você vai precisar soltar o que está na tua mão
para você poder pegar a mão de quem está esticando. Então, acho que o principal pilar de você recomeçar é humildade. Entende? Humildade de entender, cara, que tu sabe muito sobre muita coisa, mas que tem alguém que sabe mais do que você sobre muitas outras coisas. E, poxa, você pode depender das pessoas. Nós não somos seres individuais. Existem, no número de população do mundo, um número muito pequeno que vive sozinho. Muito pequeno. Nós somos seres sociais. Sim. Então, olha para o lado, entende? Te permita ser ajudado. Entenda que hoje tu está sendo ajudado para amanhã poder ajudar outra pessoa. Então, está na hora de não esperar que alguém estique a mão, mas esticar a tua mão para que a pessoa possa te puxar, te ajudar. Acho que essa é a dica. Top demais. Top demais. Queria que você deixasse assim suas redes sociais pra galera te encontrar e você dá uma pílula de alguns projetos que você tá tocando agora, que vai surgir. Já tá acabando? Já estamos caminhando para o final. Meu Deus do céu, cara, bom demais. Eu tô igual Goiano já. Eu tô falando assim, ó, bom demais, né? Porque daí eu misturo o gaúcho e o goiano. Se eu ficar vindo muito pra São Paulo, eu vou colocar o meu, né? Bom demais, meu, ai, bah, né? Tudo misturado, mas vamos lá. Minhas redes sociais, meu Instagram é Eu Sou o João Oliveira. Né? Meu nome é João, sobrenome é Oliveira, tem bastante aí, né? Então tem que pesquisar bastante. Eu sou o João Oliveira, tá? Novos projetos. Me considero hoje, Guilherme, um engenheiro de pessoas. Então, o meu propósito é ajudar as pessoas através de negócios. Então, se eu te disser assim, cara, te responder quais são os novos projetos, são muitos. Sim. Inúmeros, envolvendo pessoas. Então, hoje eu trabalho no Instituto Enneagrama, na cidade de Goiânia, no estado do Goiás. Estou ampliando os trabalhos lá, mas faço alguns trabalhos para algumas empresas do agro, desenvolvendo o time. Estou vindo agora, junto com vocês, desenvolver o time de vocês também. Então, eu tenho muitos projetos a serem construídos nos próximos anos. Espero que o pessoal me acompanhe e construa junto também, né? Esteja junto também. E Goiânia você falou que 4 meses foi pra lá? Faz 4 meses, foi alguma coisa especial? Você falou assim, eu acho que eu vou desbravar Goiânia. Cara, eu vou te confessar. No final do ano passado, por uma baixa, eu tava me sentindo assim, será que eu tô fazendo o que eu sou bom mesmo? Acho que eu vou parar de dar aula. Pensei. E aí, na mesma semana que eu pensei isso, um cara me ligou de Goiânia. E que eu tinha conhecido ele há 2 anos antes. E aí, Deus, e aí tu chama como tu quiser, a energia, Deus, Alá, sei lá, como tu achar melhor, cada um na sua crença, ele te ensina tantas coisas no momento certo, entende? O cara me ligou e me disse assim, olha, tem um pessoal jovem que tu tem que conhecer aqui, que é de um hub, eles têm umas 8, 9 empresas, e eu estou investindo junto com eles, mas eles precisam se conhecer, eles precisam de você. E aí eu fui para Goiânia, dei uma palestra para eles, e no início deste ano eu fui entregar uma turma lá, uma imersão com eles. Quando terminou a turma, eu fui para essa turma pensando assim, vai ser a última turma que eu vou entregar desse treinamento. Vou recomeçar do zero, minha vida inteira. Quando eu entreguei a turma, terminou o treinamento, eles pediram para fazer uma prece, uma oração, estenderam as mãos e fazer um agradecimento pelo meu trabalho. Naquele momento eu fechei os olhos e de novo eu bati um papo, com meu pai lá de cima, e disse, pai, do teu jeito, na tua sabedoria, me mostra o caminho, entende? Por onde melhor. E nesse me mostrar o caminho, as pessoas, começou a surgir nas outras semanas, as pessoas me dizendo assim, cara, vem pra Goiânia, vem trabalhar aqui com a gente, vem fazer parceria, a gente vai te apresentar muita gente, a gente vai construir junto, você é um cara massa. E eu nunca tinha falado pra eles que eu tava pensando em desistir de dar aula, entende? Ninguém sabia, só eu sabia. Mas eles me falavam coisas como se fosse, me dizendo, não desiste, cara, tu é bom nisso. Caraca. Faz o que tu ama, porque te mexe mesmo. E aí surgiu a oportunidade, claro, financeira também, não é só emocional, de empresas, de negócios. E aí eu fui para Goiânia, desbravar Goiânia. Gosto muito da região, estou gostando muito das pessoas. Não sei se vai ser onde eu vou ficar pela vida toda, mas eu digo que por muito tempo, com certeza. Plantando um pouco de semente lá para amanhã depois
colher várias lavouras. Né? É, porque lá é a terra das fazendas. É a terra das fazendas e do sertanejo. E do Piqui, né? Do Piqui também. Piqui de Goiás. Piqui de Goiás. Então foi isso que me levou. Então, pra resumir, o que me levou pra Goiânia, eu vou dizer, Deus me levou. Caramba. Entende? Forte. No jeito dele, da forma dele, no momento certo. Me levou pra conhecer novas pessoas, me levou pra conhecer, pra estar aqui hoje nesse podcast com vocês, né? E pra não desistir daquilo que eu gosto. Então, Deus, na sua sabedoria, no seu jeito, foi quem me levou. Top demais, cara. Um prazer conhecer você. E aí, curtiu o nosso papo? Nossa, demais. Bom demais. Bom demais. Eu ficaria horas. Eu adoro falar sobre esses assuntos, né? Sobre negócios, sobre pessoas. Espero que a galera que nos assistiu, que estava assistindo aqui o MiojoCast, tenha pegado esse miojo, feito ele, mas pegado um molho também, caseiro, misturado. Tudo junto, porque o miojinho é muito bom. É bom. É bom, né? Mistura com aí, ó, um molho top, entende? E aí faz uma macarronada gigantesca, convida muita gente. Sim. Faz um jantar e já aproveita e já faz negócios também. Eu sempre falo que a gente compara o miojo com o empreendedor, porque o miojo é aquela coisa instantânea que você coloca na água e em 3 minutinhos ele já tá pronto e você tem um tempero pronto. Sim. E aí você dá uma balançadinha nele ali, mexe e tá pronto pra você comer. E a galera da internet, do Arrasta Pra Cima, eles veio com isso. Eu vou te ensinar, sem sair de casa, você vai colocar e tem um método pronto pra você fazer. Mas eu sempre lembro da minha avó fazendo a comida isso aqui dá sustância. Ela amassa o alho, pica a cebola e tem aquele preparo, tem aquele amor, porque para empreender você tem que ter amor também. Muito. E aí ela prepara aquilo, o feijão novinho, o arroz novinho, e a gente senta na mesa para comer e desfrutar daquilo ali que alguém com muito amor produziu. Posso complementar? Claro. Cara, pode ser um miojo. Pode ser um miojo, né? Como a gente estava falando. Mas tem que ter amor, né? Tem que ter com quem dividir. Senão tu faz um miojo e não tem com quem dividir. Tu pode ser o cara e chegar no topo do mundo, mas tem que ter gente junto contigo no topo, senão o topo é solitário. Que graça tem? Entende? Tudo bem tu pegar algo instantâneo da internet, rápido, né? Como tu brincou ali do Arrasta Pra Cima, porque a gente é da geração do rápido, do tudo pra ontem. Às vezes tem gente nos escutando aqui no 2x, né? Ou 3x. Tudo bem, não tem importância. A questão é o que você vai fazer com isso. Você vai pegar esse miojo e vai ficar guardado? Ou você vai pegar esse miojo e vai compartilhar com pessoas? Com pessoas para estar do teu lado. Tem um vídeo que fala assim, não importa quem tu é, não importa o cargo que tu tem, a empresa que tu tem, o carro que tu tem, mais cedo ou mais tarde tu vai precisar de pessoas para estar ao seu lado. Vai precisar de pessoas para sofrer contigo, para comemorar contigo. E se tu não tem pessoas... Tu não tem negócio, tu não tem família, entende? Porque tudo isso é feito de pessoas. Com certeza. Entende? E o miojo também é feito de pessoas. Obrigado. Obrigado por ter me convidado. Que isso. Satisfação imensa. Foi um prazer ter. Teremos vários ainda. Com certeza. Galera, se você assistiu a gente até aqui, deixa o like. O like é o termômetro pra gente saber se vocês estão curtindo ou não. Deixa nos comentários aqui o que você mais gostou do nosso bate-papo e o que você mais se identificou. Ajuda a gente também compartilhando com a galera. Fala assim, olha que papo legal aí. Pode mentir pro pessoal. Olha que papo legal. Joga, compartilha aí nas redes sociais. Me sigam lá no @UguiSangali e siga também o Miojão, @MiojãoCast, que a gente tá no Instagram e no TikTok também, compartilhando conteúdos compilados lá para vocês também se entreterem e conhecerem o nosso trabalho. Tamo junto, simbora. Mete marcha no foguete, é nóis. Valeu. Falou.